Então, boa noite, professor Henrique aqui, Biologia, Foco 2021, pré-ENEM aqui, com o pessoal focado aqui na aula de Biologia. A gente vai concluir hoje o assunto de citologia, beleza? Deixa eu espelhar aqui, para a gente poder começar. Então, a gente estava falando aqui, a gente chegou a falar de paroxissomo, vocês lembram? Não, o senhor falou que ia falar essa aula. Pronto, beleza. Então, os peroxissomos, né, eles vão conter enzimas que removem os átomos de hidrogênio a partir de vários substratos, né, e os transferem para o oxigênio, produzindo um peróxido de hidrogênio, que é H2O2, como um subproduto, então água oxigenada. Então, no fígado, por exemplo, os peroxissomos vão ajudar na desintoxicação do corpo, né, por exemplo, degradando álcool, né, e ajudando nesse processo de desintoxicação. Então, como a gente falou dos lisossomos, dependendo de onde essa célula foi encontrada, ela pode ter mais ou menos organelas, né? E ela trabalhar com mais ou menos eficiência de acordo com o tecido que é encontrado, tá? Então, aqui, ó, tem um peroxissomo, por exemplo, certo? Um peroxissomo, e aqui um Golgi, um complexo de Golgi, ok? Então, esse peroxissomo, ele pode ser especializado, né? E chamado, por exemplo, aí de glioxissomos, né? São encontrados nos tecidos de armazenamento lipídico das sementes das plantas, ou seja, com a finalidade para o vegetal, né? E aí é só uma especialização. Para Enem, acho bem pouco provável que caia alguma coisa referente a isso, mas para as particulares, pode ser que sim. Vamos que vamos. Citoesqueleto. Então, o citoesqueleto já está dizendo no nome, né? Cito de célula, esqueleto de estrutura esquelética, sustentação. Então, é composto por proteínas bastante estáveis, responsáveis por manter a forma da célula e as junções celulares. Isso é muito importante, principalmente quando a gente for falar de tecidos mais na frente. Os tecidos dependem muito de junções celulares, ou seja, das conexões estruturais feitas entre as células, tá? E aí elas auxiliam no movimento celulares. Se a gente lembrar, por exemplo, que um espermatozoide tem movimento, que os flagelos, que os cílios, né, que possuem movimentos. Então, qualquer estrutura que tenha movimento a nível celular, ela depende muito do citoesqueleto. Ela é encontrada basicamente nas células eucariontes, e aí pode ser divididas em microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Então, essas três classes. Até aí, tudo bem? Sim. Joia. Beleza, boa. Vamos que vamos. E aí, essa função desse citoesqueleto. Então, define e organiza a forma da célula. A gente viu várias imagens já, vários desenhos, pelo menos ilustrativos, mostrando as diferentes formas de diferentes células, tá? Permite uma adesão de célula com célula, tá? E ainda possibilita o deslocamento de materiais no interior da célula. Então, qualquer deslocamento da própria célula ou de materiais em seu interior, o citoesqueleto tem sempre responsabilidade sobre isso, ok? Então, por exemplo, movimentos ameboides, né, a velha amebinha, contração muscular, né, que brilhantemente, é lindo a contração muscular em sua fisiologia. Todo o processo em si, ele depende do citoesqueleto, né? De duas proteínas, por exemplo, actina e miosina, que deslizam umas sobre as outras, fazendo o processo de contração. Ô, E aí nós professor, temos... Oi.
Olha, sobre o citoesqueleto, é o seguinte, o senhor citou as amebas, mas tem umas amebas que elas se movimentam por pseudópodes, né? Aí, tipo, tem alguma relação entre citoesqueleto e pseudópode? Sim, sim, sim. Para que ocorra essa projeção da célula para formar o pseudópode, que é um movimento ameboide, né? Essa emissão de prolongamentos, ela precisa de citoesqueleto. A gente não tem que lembrar só de citoesqueleto com cílio e flagelo. Os prolongamentos, a estruturação que a célula tem, aquela estrutura em si, né, o esqueleto dela, ela depende do citoesqueleto, sim. Ok? Ok, ok, entendi. Então, a contração muscular depende do citoesqueleto, movimentação dos cromossomos, que talvez a gente veja isso hoje, né? Tem relação com o citoesqueleto, e movimentos de cílios e flagelos, que aí, cara, é essencial. Por exemplo, o espermatozoide, ele precisa ter movimentação. Então, tem, por exemplo, uma síndrome genética que é chamada de síndrome dos cílios imóveis. Nessa síndrome, além do cara ter um problema no trato respiratório, por quê? Da cavidade posterior, da cavidade nasal de vocês, tá? A estrutura epitelial, até o início dos brônquios, você tem um epitélio chamado de epitélio respiratório, que trazendo para a histologia, ele é um epitélio pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes. E as células ainda são colunares. Então, quando você fala de uma especialização de cílios, quer dizer que existe uma movimentação. E essa movimentação ajuda na retenção de partículas estranhas, assim como na movimentação do muco, que é produzido pelas células caliciformes. E aí, quando você tem essa síndrome genética, que você tem a síndrome dos cílios imóveis, não existe interação proteica para que exista movimentação dos cílios. Então, eles são esteticamente realmente imóveis. E isso traz consequências severas, como infecções respiratórias, mas, se a gente lembra da parte reprodutiva, os espermatozoides também precisam dessa interação proteica para movimentar sua cauda. Então, o cara também vai ter espermatozoides que não se movimentam. Então, teoricamente, ele vai ser estéril. Para a mulher, a mesma coisa. A estrutura da tuba uterina tem todo um epitélio também ciliado, tá? E aí também não existe movimentação, também ela pode ser estéril, certo? Ou seja, uma síndrome que aparentemente é uma coisa boba, né? Apenas uma interação proteica, e aí você tem problemas relacionados à respiração e à reprodução. Ok, pessoal? Sim. Sim, 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 sim. De boa, de boa. Legal. Então, a gente tem aí, ó, os microtúbulos, tá? Que é formado por tubulina, tá? Tem um arranjo helicoidal compacto. Constantemente, esses microtúbulos vão montar e se desmontar, tá? Aumentando ou diminuindo o seu tamanho, tá? Para as células animais, esses microtúbulos, geralmente, eles se originam no centrossomo, que para nossas células, como eu já falei, é próximo ao núcleo, tá? Porque ali próximo ao núcleo está aquele eixo, né, de núcleo, retículo, ribossomos, então você tem uma intensa produção proteica. Ok? Para as células vegetais, esse centrossomo fica próximo à membrana plasmática. Ok, pessoal? De boa, Ok. professor. Ok. Legal. Próxima estrutura, os microfilamentos, ou os filamentos de actina. A actina é uma proteína intracelular mais abundante, tá? É uma das proteínas mais abundantes no nosso corpo. Podem dispor-se lado a lado ou entrelaçados, como está na imagem. Ela pode estar lado a lado, bonitinho, ou entrelaçados, tá? E ela tem uma intensa interação com a miosina, como eu falei anteriormente, para que ocorra as contrações musculares. Então, esse deslizamento da interação da actina com a miosina faz com que nossos músculos eles se contraiam.
Então, aí, ó, microtúbulos, microfilamentos e aqui o filamento intermediário. O filamento intermediário, como está dizendo no nome, ele vai estar em seu tamanho, né, entre os microtúbulos, tá? Aqui na imagem, ó, e os microfilamentos. Ele é intermediário. Ele está presente em quase todas as células dos organismos multicelulares. São estruturas estáveis, não participam de movimentos celulares. A função desse carinha aí, que parece aquele... Qual é o nome daquele docinho que sai, parece aí? Marshmallow? Né? Parece um marshmallow, né? Só que mais fininho. Parece um fine, né? Um fine colorido. Pronto. Então, a função dele aí vai ser um suporte mecânico à membrana plasmática, tá? Principalmente nos locais em que há contato célula-célula ou de alguma célula com outra estrutura, certo? Então, ela é estável, não participa de movimentos e dá suporte mecânico à membrana plasmática. Show de bola? Show. De boa. Vocês são fera. Os centríolos, tá? São pequenos cilindros ocos, tá? Constituídos por 9 conjuntos de 3 microtúbulos, tá? Então, não sei se dá para ver aqui, ó, 3 microtúbulos, 3, 3, 3, 3, 3, 3, formando esse conjunto de 9 trincas, tá? Então, ele está presente na maioria das células eucarióticas, exceto nos fungos e nas plantas. O resto tem centríolo. E esse centríolo tem a capacidade de se autoduplicar. Isso acontece no momento que a célula está se preparando para entrar em divisão celular, por exemplo. Tá? Então, fica ligado nisso aí, hein? Ok? Professor, por que 9 trincas? O senhor falou 9 trincas, foi? Ó, cada tubinho desse é um microtúbulo, certo? Então, você tem 3, 3, 3, 3, dá para ver aí? 3, 3, 3, 3. Então, elas se juntam em trincas e você tem 9 conjuntos desses formando um centríolo. Certo? Ah, certo, certo. Esse centríolo, não sei se você lembra, ele está relacionado com aquela produção do fuso mitótico para puxar o cromossomo. Tá? Sim, sim, aquele negócio da anáfase, né? Pronto, a gente vai falar um pouco disso hoje ainda. Tá? Aí vamos lá. Aqui eu tenho os envoltórios, que a gente já viu, né? E aí, no final... No final, eu trouxe 2 questões aqui para a gente discutir. Certo? Vamos lá? Tem alguém com o microfone ligado? Meu Deus, o que é isso? Alguém esqueceu o microfone. Vamos lá. Primeira questão, só para a gente dar uma aquecida aqui. Aí a gente vai fazer 2 questões, aí a gente vai para a divisão celular. Se a gente terminar hoje, bem, aí na próxima aula eu vou fazer a aula inteira só de exercício, tá? Tanto de citologia quanto de divisão. Beleza? Combinado? Vai dar para ver a divisão celular Combinado. hoje? Como é que é? A gente vai ver divisão celular hoje? Vai. Pelo menos mitose. Meiose, se der tempo, a gente vê. Se não, pelo menos mitose. Tá certo. Vamos lá. Primeira questão. O uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor... O negócio está aqui na minha frente. Peraí, deixa eu tirar. Eita, a resposta apareceu aí. Que bonito. Mas discutindo assim. Vou tirar a fotinha de vocês aqui do cantinho. Essa é a resposta. Mas tudo bem, vamos lá. Além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas. O inconveniente do uso desse tempero é que, depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte de sua textura. Esses fenômenos ocorrem porque, na letra A, as amebas morrem ao perder água rapidamente por osmose. Já as células do alface possuem envoltório que mantém sua forma mesmo quando perdem água por osmose e, por isso, murcham mais lentamente. Na letra B, tanto as amebas quanto as células do alface
da alface, né, não possuem barreiras para a perda de água por difusão simples. Ocorre que, no caso do alface, trata-se de um tecido e não de um único organismo, e, portanto, a desidratação é notada mais tardiamente. Letra C. As amebas morrem ao perder água por osmose, um processo mais rápido. Em contrapartida, as células da alface perdem água por difusão facilitada, um processo mais lento e, por isso, percebido mais tardiamente. Letra D. O vinagre, por ser ácido, destrói a membrana plasmática das amebas, provocando sua morte. No caso da alface, o envoltório das células não é afetado pelo vinagre, mas perde água por difusão simples, provocada pela presença do sal. Na letra E, nas amebas, a bomba de sódio atua fortemente, capturando esse íon presente no sal, provocando a entrada excessiva de água e causando a morte desses organismos. As células do alface não possuem tal bomba e murcham por perda de água por osmose. Então, vocês já viram a resposta aí, né? Que eu apertei sem querer. Então, resposta letra A. Relembrando esse evento aí, né? A ameba é um protozoário, ela não tem parede celular, certo? Logo, ela sofre muito com relação à pressão osmótica. Já a célula vegetal apresenta parede celular. E aí, lembrando que a gente viu na aula de envoltório, quando ela se enche de água, ela fica túrgida e não estoura. Quando ela perde água, ela plasmoliza, evitando também a morte graças à parede celular. Ok, pessoal? E, Resposta o letra A. professor, Oi. essa questão é baseada naquele tópico que o senhor também havia dito da gente sobre meio hipertônico e hipotônico. Sim, osmose. Uhum. Lembrando que a osmose é a entrada e saída de água da célula, né? Então, lembra que Sim, eu falei a sim. vocês? No caso, ele temperou. Então, ele colocou sal. E aí, eu comparei o colega de vocês de sala, né, com a boia de patinho na praia, né? Ele vai perder água, né? Que as concentrações estão diferentes e a célula vai buscar um equilíbrio. Ok? Ok. Próximo. Esse aí eu vou dar um tempinho a vocês, tá bom? Para vocês poderem ler. Quanto tempo? 2 minutos? 5 minutos. 5 minutos? Não, não é nem só tem 3, mas só são 2. Pega aí. 2 minutos, valendo. Professor, eu posso falar a palavra ou não? Posso falar Ah, a letra ou não? só um minutinho, só um minutinho. Falta 1 minuto ainda. Pronto, tempo. Quem quer falar? Assim, eu estou em dúvida, mas aqui está um pouco mais, que eu acho, né? Eu acho que é a letra B. Não tenho B de certeza. bola. B, chuta o B também. Uhum. Isso. Gi também acha. Quem mais? Eu, B. Jairo. Beleza. Cadê Daniel?
Aqui, professor. E aí, acho Eu- que... Rapaz, professor, eu tô em dúvida. É porque, tipo, o nucleolo, tipo, eu acredito que ele forme a cromatina, né? Então, se eu não me engano, o nucleolo, ele é responsável por síntese de cromatina, não sei, tipo, é uma dúvida que eu tô aqui, sabe? Uhum. Agora, síntese de cromatina, acho que é ribossomo. Eu iria na letra A, dane-se, se eu errar, errou. Eu iria na letra A. Vamos lá. Os nucleolos são estruturas nucleares esféricas não envolvidas por membrana, presentes em células eucariontes. O tamanho dos nucleolos está, em geral, relacionado com a intensidade de síntese proteica. As células que sintetizam proteínas ativamente têm nucleolos maiores que outros tipos de células. Em relação aos nucleolos, a ação alternativa correta, tá? Nos nucleolos, desculpa, ocorre condensação de um cromossomo X, formando a cromatina sexual. Os nucleolos participam ativamente da síntese de proteína do núcleo. Letra C. Os nucleolos são duplicados na primeira fase da mitose. Letra D. Nos nucleolos ocorre transcrição de RNA ribossômico a partir de DNA. E na letra E, os nucleolos são responsáveis pela transcrição do RNA mensageiro a partir do DNA. Resposta? Ok? Meu Deus. Ô, professor, o pior é que eu tinha dúvida nessa questão, mas eu não sabia exatamente porque eu só tinha pensado em RNA. Eu fiquei, como assim a partir do DNA? Vamos lembrar que o nucleolo é aquele aglomerado de ribossomos. E os ribossomos são formados de RNA ribossomal. Lembra que o ribossomo não é uma organela, e sim um aglomerado de RNA ribossomal? Então, o nucleolo é basicamente vários ribossomos juntos, dentro do núcleo, tá? Beleza? Tranquilo? Joia. Uhum. Fácil demais. Mel na chupeta. Vamos dar tchau à citologia aí. Tchau, querida. Tchau. Tchau. Boa. Acho que é essa aqui. Aí. Vamos que vamos? Bora, Certeza? certeza. Todo mundo confortável? De boa. Então, vamos lá. Ciclo celular. Famosa divisão celular. Nós dividimos em dois processos. Mitose e meiose. Só um minutinho que eu vou pegar minha água aqui. Então, mitose e meiose, né? Vamos relembrar o que é mitose, o que é meiose. Quem me ajuda? São divisões celulares, né? Mitose e meiose. Sim. Boa. Tipo, a mitose, ela tá mais presente no nosso corpo, né? Tem o objetivo de, por exemplo, regeneração, né? Já a meiose, ela fica restrita ao gamete, se eu não me engano. Tipo, mitose está sempre ocorrendo, certo? Boa. Durante Então, a divisão celular é um dos eventos mais extraordinários das nossas células. É um dos eventos mais sofisticados e importantes para nossas células, tá? Então, a gente tem dois tipos de divisão, como eu falei, mitose e meiose. Engraçado é que vocês saem da escola, às vezes faz cursinho, vai para a faculdade e não aprende divisão celular, tá? E é uma coisa tão simples. O que é mitose? A célula copiar-se. Então, quando uma célula copia e forma outra igual a ela. Uma célula mãe origina duas células filhas iguais a ela. Importância disso: nosso crescimento celular, nossa regeneração celular. Para os seres unicelulares, a gente só pensa muito no humano, né? Na fisiologia humana.
Mas a gente é só mais uma espécie nesse planeta. Os outros organismos unicelulares, por exemplo, eles precisam da mitose para reproduzir-se. Já a meiose é o evento pelo qual nós vamos produzir as células gaméticas para as plantas, por exemplo, o pólen. Para os animais, espermatozoide e óvulo. Esse evento é tão extraordinário que, graças a ele, a gente tem um boom de diversidade de espécies no nosso planeta. É graças ao processo de reprodução sexuada que existe uma grande taxa de variabilidade genética dentro das espécies. Se a gente analisar, as angiospermas, elas detêm o maior número de espécies do planeta. Em contrapartida, os mamíferos são os que apresentam o maior sucesso reprodutivo. Certo? Junto com os artrópodes, por exemplo. A gente vai discutir isso aos poucos. Ok? Beleza? Uhum. Vamos lá. Então, essa capacidade de se dividir é um dos eventos mais extraordinários que as nossas células conseguem fazer. Se a gente pensar que a gente tem uma única célula, você, Gi, foi uma célula um dia. Você, Dan, foi uma célula um dia. Tá? E essa célula, ela sofreu intensas divisões mitóticas e gerou os primeiros tecidos, os primeiros órgãos, os primeiros sistemas, até formar o corpo de vocês. E esse corpo não deixa de produzir células, porque o tempo todo algumas células estão morrendo, outras não, vivem da fase embrionária até a morte com vocês. Tá? Então, é um evento extraordinário. Certo? Então, o que é a mitose? Processo de divisão celular caracterizado pela duplicação de todos os componentes celulares e pela distribuição uniforme desses elementos nas células filhas. Isso é a mitose. Dúvidas? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, se eu puder responder. A intérfase, eu não entendo muito bem se ela está dentro do processo da mitose ou se Não. ela está distinta. Ela está dentro do ciclo celular, mas ela não está dentro da mitose. Geralmente o pessoal vê intérfase quase que como uma fase da mitose, né? Mas ela está dentro do ciclo, não dentro da mitose, certo? Sim, sim. Todo mundo entendeu esse conceito básico de mitose? Sim. Então, a mitose é quando você tem aí, ó, galera, uma célula mãe, ela dobra a sua informação genética e todas as suas estruturas, tá? E depois ela divide de forma uniforme entre suas células filhas, certo? Então, se, por exemplo, nós formássemos cromossomo sem ser para divisão, ele teria uma única cromátide. Mas como a gente duplica todo o material genético, nós aí ó, temos esse cromossomo neste formato. Então, se aqui, Júlia, Daniel, Gi, aqui em cima, nós temos 46 cromossomos. Após esse processo de duplicação de toda a estruturação da célula, nós vamos ter quantos cromossomos agora? Para essa fase seguinte. Repita, não entendi. Nós tínhamos 46 cromossomos, se a gente formasse cromossomos. 92. Certo? E os outros, o que é que acham? O que é que os outros acham? Já que houve... Tu disse que, Eu acho que teria a mesma quantidade de cromossomos, na verdade. tu disse que Exatamente, Júlia. dobra. Exatamente, Júlia. Meu Deus. Nós vamos dobrar a quantidade de DNA, não o número de cromossomos. Então, o cromossomo aumenta de volume, ele dobra de volume, não de quantidade. Então, se
a gente formasse cromossomo sem ser para divisão, teríamos 46, mas apenas com uma cromátide. Como nós estamos com o dobro da informação genética, nós temos um cromossomo com 2 cromátides. E cada um com 46 cromossomos, né? E aí nós temos 46 cromossomos. Porque um Vai ser cromossomo uma é justamente cromátide. 2 cromátides. 2 cromátides. Juntas formam um cromossomo. Tá certo. Beleza? 2 cromátides juntas formam um cromossomo. Uma cromátide é igual à outra. Igualzinha, carrega a mesma informação. É só a cópia, tá? E ela forma um cromossomo. Dúvidas, pessoal? Então, vamos aprofundar aí. Nossa célula diploide, ao sofrer mitose, ela só forma 2 novas células também diploides. A nossa célula era 2N e forma 2 células filhas também 2N. Certo? Certo. Calma. O 2N vai ser essa que tem 2 46. cromátides, né? A 2N está aqui em cima, ó. Vamos lá. Essa aqui é 2N. E a de baixo? Certo? Essa também é 2N. Essa também é 2N. Ah, sim. E essa também é 2N. Certo? O que diferenciou? O volume de DNA, não o número de cromossomos. Certo? Então, a mitose, né? Pode falar. No Pode falar, Enem, tá alguma questão sobre o crossover? Eu não sei se fala assim, mas tudo certo. Então, velho, trazendo para divisão, eu nunca vi. É mais fácil cair o crossing over, ele retratando alguma coisa referente à evolução, tá? A variabilidade genética, não diretamente para divisão. Divisão eu nunca vi cair, tá? Tô ligada. Aí, tipo, Nada. eu ia perguntar onde ocorre, aí falava, não, no Paquita, e tudo mais. Já vi isso hoje, né? Vou tentar ver isso hoje, na aula de meiose. Tá bom. Mas para Enem, assim, a gente pode pecar a língua porque o Enem vem mudando um pouco a sua cara, né? Vem ficando mais aprofundado, as questões mais enxutas. Então, não digo que é impossível, mas na filosofia do Enem é pouco provável cair uma questão tipo essa. Certo? Obrigada. Uhum. Nada, meu anjo. Então, ó, vamos lá. A mitose... Henrique, deixa eu perguntar uma coisa. Fala, Gi. Uma cromátide tem o quê? Material genético, é? DNA. DNA. DNA condensado junto com as histonas que formam aquela cromatina, né? Certo. Aí DNA tu disse enrola que em a gente vai proteínas. para dividir, tem que juntar, né, uma cromátide com a outra, aí tem 2 cromátides. Sendo que nessa primeira cromátide já tinha 46 cromossomos, né? Cada cromátide é um cromossomo. É um? Ela é equivalente a um cromossomo, porque cada cromátide carrega uma molécula de DNA, Sim. certo? Só que para dividir igual, né, metade e metade, eu preciso dobrar. Uhum. Então, ela faz uma cópia, que a gente chama isso de replicação. O DNA, ele se replica. Aí ele replica e faz uma cópia, né? E é quando eu formo um cromossomo, eu formo com 2 bracinhos, 2 cromátides. Certo? Certo. Agora eu só não entendi por que tem 46 cromossomos. Se tu disse que tinha um cromossomo e uma cromátide. Uma cromatide é um cromossomo. Nós temos em cada célula 46 cromossomos. Certo? Uhum. Entendeu? Entendi. Não sei se eu entendi. A cromátide é só um pacotinho, é só um cada DNA está numa cromátide, certo? Sei, tá certo. Quando a gente vê mitose aqui toda, acho que vai elucidar a sua dúvida. Vamos lá. Então, a mitose é um processo de multiplicação da célula que se caracteriza por uma duplicação cromossômica
em uma divisão celular. Então, o resultado é que as células filhas possuíram o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Então, alguns conceitos básicos: diploide ou 2N é o número duplo de cromossomos, no caso das nossas células somáticas, ou seja, as células do nosso corpo são 2N, e nossas células sexuais, elas são haploides, ou N. N é só uma incógnita, como se fosse X para matemática, Y, Z, tá? Para a nossa espécie, o N representa 23. 23 vezes 2, 46. No caso da haploide, ela só tem o N, então só é 23. Isso está claro para todo mundo? Para uns pode ser bobagem. Não, tu falou muito rápido, eu não entendi, não. Vamos lá. Então, para a biologia, nossas células somáticas, as células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos. Para a biologia aqui, ó, o 2N é igual a 46. É uma incógnita matemática. N é 23. 23 vezes 2, 46. É como se o N fosse X, né? Ok? Tá certo. Tinha? Se não tiver, de volta. Não, Volta com não entendi. não é frescura, não. Tranquilo, de verdade? Uhum. Entendi, Henrique. Muito obrigada. Nada. Só pegar Falou minha... com a voz de choro agora. Ela falou com a voz de choro, né? Não, mas tá de boa, entendi, de verdade. Deixa eu pegar só a mesinha aqui para poder ficar mais fácil para vocês. Desenhar com mouse ninguém merece. Então, ó, voltando, as células diploide são células que têm 2N. Nossa espécie, as células somáticas, como eu falei, as células do corpo, elas são assim. Elas têm 46 cromossomos. Quer dizer que o N é 23, 3 vezes 2, 46. As células haploides, elas têm o número N de cromossomos. Quer dizer que o número aqui, N, é 23, certo? Quando é que essas células aparecem, células haploides? Nas nossas células sexuais, espermatozoide ou óvulo. Tranquilo? Tranquilo. Para De boa. planta, a gente pode ter tetraploide, tá? No caso, a uva sem caroço que vocês compram no supermercado, ela é triploide, tá? Então, esses números podem variar. Para a nossa espécie humana, animal, a gente vai falar de diploide e haploide, certo? Oi, Henrique, essa uva é boa ou ruim? Ela ser assim. Veja, a fruta, ela é o útero da mulher grávido, né? E a semente é o embrião, é o bebê. É como se a mulher tivesse engravidado, barrigão, e não tivesse nenhum bebê lá dentro. Ah, entendi. Na aula de botânica, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é basicamente isso. É como se a planta tivesse engravidado, né, entre aspas, e não tivesse nenhum bebê. Ou seja, biologicamente não tem valor nenhum, que aquela espécie não vai se perpetuar, né? Mas, economicamente falando, vamos dizer assim, É igual aquela coisa de gravidez psicológica? só que é manipulada, né? Para a planta é manipulada geneticamente. Certo? Certo. A gente manipula para ela reproduzir, só que é estéreo, porque a gente faz com que o número de cromossômico seja diferente. Aí ela vai ser estéreo. Vai formar o fruto, mas não tem embrião. Ou seja, para o ambiente não tem nenhum valor, mas comercialmente falando, né? Você pegar aquela surpresa de uva maravilhosa e dar aquela mordida e encontrar logo a semente, dá aquele amargo, né? De travar o dente. Mas quando você pega uma uva que não tem caroço, você se delicia ali, né? Ok? É só Ok. Deixa eu voltar aqui. Pronto. As células somáticas, tá?
as células somáticas são as células do nosso corpo. Então, sempre que eu falo assim, célula somática, estou falando de célula do corpo. Célula sexual, as células reprodutivas, espermatozoide e óvulo. Quando eu falo assim, cromossomo autossômico, são os cromossomos referentes às características do corpo. E os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo. Então, nós temos 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais. Na biologia, a gente representa assim, ó, homem, 44, XY, mulher, 44, XX. Ok? Então, 4 representa os autossômicos e o XY ou o XX representa o par sexual. 44 mais 2, nós temos 46 cromossomos. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Para a nossa espécie, quem é que determina se é macho ou fêmea na hora da fecundação? O X, né? O Não? Y. O Y. Ah, é O verdade. X tá... É porque o X é. Eu esqueci, que é mulher. Ó, o óvulo da mulher, ele sempre carrega X, certo? Então, a mulher não resolve o sexo do bebê. O homem é que o espermatozoide pode levar a X, então tem espermatozoide que leva a X e tem espermatozoide que leva a Y. Então, é o homem que vai determinar o sexo do bebê, certo? O espermatozoide que leva o X, ele é mais resistente. E o que leva o Y é mais sensível, certo? E tem uma ligeira diferença de velocidade entre eles. Mas, basicamente, é 50% de chance de ser menino ou de ser menina. Tranquilo? Para a mulher, sempre 100%, ela só decide para a mulher. Então, assim, teve um estudo na Europa que o pessoal conseguiu fecundação de óvulo com óvulo, que conseguiram converter um dos óvulos em espermatozoide. Mas está em estudo ainda isso aí, tá? Quando acontecer isso aqui, as mulheres vão dominar o mundo, né? Mas eles fizeram isso pra quê? Não entendi o intuito. Para um casal de lésbica, por exemplo, sem precisar de um doador. Ah, sim. Tranquilo? Eu tenho visto que o X é bem mais forte que o Y. Eu vi algum outro X aqui também. É bem mais forte mesmo. Então, assim, para a nossa espécie é nessa jogada, XY. Para outros animais, como répteis e peixes, o sistema é ZW, tá? No caso desses animais, ZW é a fêmea e o ZZ é o macho, diferente da nossa espécie. Ok? E os fatores determinantes não Ai, estão... muda a letra, é? Muda a letra. Que massa. E os fatores determinantes não estão relacionados ao fator reprodutivo, à fecundação, como a nossa, que o espermatozoide é quem vai determinar. Por exemplo, tartaruga. A tartaruga quem determina é a temperatura. Então, quando ela cava o buraco que põe os ovos mais fundos, que são mais frios, vão se transformar em ZZ, e os que estão mais rasos, estão mais quentes, vão ser ZW, que é fêmea. Agora, era pra ser, tipo, parecido com o do humano, né? Tipo, Por quê? ZZ feminino, sem ser o contrário. Oxi. Pois é. Então, assim, com o aquecimento global, por exemplo, como a temperatura está se elevando, a tendência é que nasça mais tartarugas fêmeas do que macho. E aí há uma Ai, que perspectiva... massa. Tão massa que a espécie vai desaparecer, que não vai ter mais macho, né? Massa, mas é triste também. Pois é. Então, isso é terrível, né? Porque a espécie vai entrar em extinção. Eu tô dizendo massa do negócio aquecer, entendeu? Mas é triste, eu sei, Henrique. Eu vou... Brincadeira, né?
Beleza? Tranquilo? Para Tranquilo. peixes, por exemplo, se o ambiente tiver muito macho, tá? Ou, por exemplo, muita fêmea, algumas espécies podem mudar de sexo para poder perpetuar a espécie. Então, por exemplo, tem muito macho, alguns dos machos viram fêmeas para poder continuar reproduzindo. Oxe, como é que vai virar a fêmea? Fazer isso. Produção hormonal, alteração hormonal. Ah, sem ser Ambiente. natural, né? Com alguém fazendo isso. Não, Oxe, natural. como? Variação hormonal, de acordo com percepção química do ambiente. Bagulho doido, velho. Pois é, reino animal. O dragão de Komodo, por exemplo, aquele réptil, ele consegue, se não tiver macho nenhum, a fêmea consegue se reproduzir sozinha. Ela faz partenogenese. E ela produz filhotes. Porque justamente ela é ZW, ó, ela é o hétero, né? Mas isso quem pode fazer só o animal fêmea? Ou o macho também? Só a fêmea. Ah, tá. Beleza? Então, o dragão de Komodo faz isso. Alguns insetos fazem isso também. Certo? Ô, professor, mas isso seria um tipo de reprodução assexuada, né? Boa pergunta, Dan. Não sei te responder se é assexuada ou sexuada, mas seria sexuada porque tem variabilidade, sim. Agora, a limitação é que ela consegue só reproduzir e produzir fêmeas. Ela não consegue produzir machos. Entendeu? Entendi. A limitação é essa. Pessoal, quanto ao X, Y, vocês entenderam? Entendi. Sim. Então, ó, na meiose, que a gente vai ver a aula de meiose, não se preocupem, tá? A célula diploide, ó, por fim, ela vai produzir 4 células haploides, com 23 cromossomos. Ou seja, a célula 2N produziu 4 células N. Qual a sacada e super macete aqui? Essas células são diferentes. Diferentes entre elas e diferentes da célula-mãe. Beleza? A gente vai ver o Não porquê. entendi. As células são diferentes. Vamos supor, Gi, tu Eu nasceu não com... entendi isso aí, esse negócio. Então, todos os teus óvulos já nasceram com você, certo? Uhum, Todos eles são diferentes. Já uhum, Daniel, por exemplo, depois da puberdade, ele começou a produzir espermatozoides. Até morrer, uhum. todos os espermatozoides deles vão ser diferentes, Ah, certo? Isso é uma característica da meiose. A mitose uhum. era uma célula igual à célula-mãe. Lembra? Eu tinha uma célula 2N e gerei duas células. A gente já tá em mitose, eu pensei que a gente tava em mitose ainda. Não, aqui é só Ah, tô ligada. para a gente poder introduzir. Tá Então, certo. na mitose, você tem células iguais. Na meiose, você tem células diferentes, tá? Então, esse é nosso cariograma, nossos cromossomos. Então, nós temos 23 pares. E esse par 23 é o par sexual. No caso aqui, é um menino ou uma menina? Menina. É um menino, XY, né? Oxê. Ah, mas tá falando de baixo, porque de cima para XX. Ah, o cromossomo, né? É. Ah, O cromossomo miudinho aqui, ó, esse pirroxo totinho, ele é o Y. ah, meu Deus. Tá bom. Depois eu achei que era o contrário. Por isso que o cromossomo Y é mais fraquinho, né? Não tem nada a ver. A explicação genética é que ele tem a teoria, né, é de que o Y ele vem a partir do X. Ele descenda do X. A história de que a mulher veio do homem, para a genética isso não cola. É mais fácil o homem ter vindo da mulher, geneticamente falando, né? Então, o Y ele tende a descender do X. Certo? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre o ciclo celular. Caraca, a aula passa muito rápida com vocês, velho.
Então, ó, fase do ciclo celular. Então, o ciclo celular em si, ele é dividido em intérfase e dividido basicamente em mitose. Isso é certo? fora, isso não tá na... Calma, por ainda. Isso não faz parte da meiose nem de coisa não, né? Tá no meio. É para explicar a divisão. Vamos lá, a gente vai começar a falar de divisão agora, tá? Tá certo. Falei de conceitos básicos. Então, ó, nós temos a intérfase e a mitose. Esse é o ciclo de vida da célula. Ou a célula está em intérfase, ou a célula está se dividindo. Ela está nesses dois períodos, tá? Tem células que se dividem a vida toda e tem células que só se dividem lá no período embrionário e nunca mais se dividem. Certo? Quem me dá um exemplo? De quê? De célula que não se divide. O neurônio, professor. Até 5 anos atrás. Sério? Ah, então tô desatualizado. Até 5 anos atrás, o neurônio não se dividia. Mas aí foram descobertas algumas divisões discretas de neurônios. Mas neurônios mais periféricos. Não neurônios importantes como da memória. Esses não se dividem. Eles se substituem por outros, né, para refazer as conexões, mas não se dividem. Mas aí, uma célula, por exemplo, célula adiposa, célula de gordura, não se divide. Célula muscular não se divide, certo? Principalmente célula muscular, ela não se divide. Ela fica para sempre em intérfase. Certo, pessoal? Professor, uma pergunta. Eu não sei, posso estar perguntando besteira. Mas por que a citocinese está separada da mitose se é um conjunto dos processos dentro da mitose? Como eu falei, ela não está dentro da mitose. Ela não é uma fase da mitose. Ela é uma preparação para a mitose ou para a meiose. Certo? A célula está se preparando para entrar em divisão. Ela não faz parte da divisão. Mas a citocinese não é o processo em si já da divisão celular, com aquele negócio do anel contrátil? Eu entendi tu falando intérfase. A intérfase é a preparação para a divisão. E a citocinese é o fechamento da divisão. É uma reestruturação da célula, não faz parte de divisão. Sim. É porque, tipo, eu não entendi porque a citocinese estava separada da mitose. Em tópicos. Então, o que é a intérfase? Né? A intérfase, esse nome veio de parado, estacionado, como se a célula não estivesse fazendo nada. Né? Pelo contrário, ela é o período mais importante da vida da nossa célula. É uma fase muito mais demorada do que a própria divisão. É uma fase muito mais sofisticada, muito mais complexa, muito mais importante do que a própria divisão. Porque aí não pode existir erros. Se tiver erro na intérfase, não tem divisão, não tem vida para a célula. Então, diferente do que se acreditava, a intérfase, a célula não está parada. Ela está em intensa atividade bioquímica e molecular. Então, a intérfase é o período que precede a divisão de uma célula. Ela vai anteceder a divisão. Então, há células que ficam alguns dias em intérfases, outras algumas horas, né? E depois elas iniciam o processo de divisão. Ok, pessoal? Então, não vou ter divisão se a célula não completar a intérfase. Tudo bem? É o período no qual o núcleo está mais visível. Quando eu quero estudar núcleo celular, eu induzo a célula a estar em intérfase. Que o núcleo interfásico, ele tem o dobro do volume de DNA, que já é muito grande. Certo? Então, é o período mais belo de você conseguir estudar o núcleo da célula. Tá? E aí é um ciclozinho, só para vocês poderem entender, aqui, lógico que é uma amostra de horas aí, mas dentro da célula que é assim. Então, a célula aqui, ó, essa célula que está aqui, por exemplo, ela está em 18 horas em intérfase, enquanto 2 horas ela faz divisão. 18 horas de preparação para 2 horas de divisão. E essa intérfase ela é dividida em G1
S e G2. Alguns livros ainda trazem um G0. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar? Sim, sim. Já. Não. Esse G0 é o período daquelas células que não fazem divisão. Elas estão paradinhas ali, não vão fazer divisão, estão para sempre paradas em intérfase. Tá? O G vem de gap, né? Que vem de parado e tal. Enfim. E o S vem de síntese, tá? Então, vou falar de cada uma dessas fases para vocês, para que a gente entre em divisão celular. Posso? Pode. Primeira fase, G1. Presta atenção, hein? G1. Para não sair do pré-vestibular dizendo assim, não aprendi divisão celular. Então, G1 é o período que se caracteriza por uma intensa síntese de RNA e proteínas, ocorrendo um marcante aumento do citoplasma da célula filha, né? Recém-formada. E isso aí como é um ciclo, né? É nessa fase que se refaz o citoplasma, dividido durante a mitose que se terminou. Então, tecidos cujas células se reproduzem muito raramente estão estacionadas nessa fase, tecnicamente no G0, né? Então, um período de crescimento, então a célula se prepara para a duplicação do DNA, que vai acontecer na fase seguinte, que é a fase S, e o núcleo está com conteúdo diploide de DNA. Na nossa espécie, 46 cromossomos. Esse refaz o citoplasma faz outro, é? Porque ele é um ciclo, certo? Sim, mas está dizendo refaz, ele não faz Não. outro. Ela não Pra terminou, depois dividir e cada um ficar com uma. ela não terminou a mitose? Se ela terminou a mitose, ela precisa se reestruturar, voltar à sua organização para voltar a ser uma célula normal, né? Uhum. Ok? Então, os cromossomos, eles não são visíveis nessa fase. Você não tem visualização do cromossomo. Então, eles estão totalmente descondensados. Certo? Então, o que é que se caracteriza G1? Preparação para a fase S, que é a seguinte. É isso que vocês têm que lembrar. Na fase G1, a célula está se preparando para entrar na fase S. Na fase S, aí você tem, sim, a síntese de DNA, ou seja, o DNA vai se replicar, tá? Eu vou dar uma aula para vocês depois sobre isso, na aula que eu estiver falando de DNA, eu vou falar o que é replicação de DNA, mas você tem a cópia do DNA, o DNA, ele faz um modelo chamado de semi-conservativo, você tem lá a fitinha do DNA, cada uma dessas fitas se abre, né, e vira um molde para a fabricação de uma nova fita. Esse modelo é chamado de semi-conservativo, quer dizer que cada fita, cada lado foi conservado para gerar uma nova fita, tá? Cai direto em prova isso, direto. E aí, ó, nessa fase S, você tem essa fase responsável por desencadear a divisão, além de garantir que as células filhas recebam as informações genéticas que determinam suas características. Vão acontecer erros no momento dessa cópia do DNA? Vão acontecer vários erros, mas a maioria deles são corrigidos ou são erros que não têm influência sobre a vida da célula, tá? E esses erros são importantes também, porque eles também garantem variabilidade. Eles garantem uma taxa de variabilidade, tá? Então, ocorre também a duplicação do centríolo ao centríolo, que a gente já falou hoje, e do centrosomo, tá? Então, essa região vão ser duplicadas. E aí você tem correção de erros, ó, no DNA. Então, aqueles erros de bases. Então, por exemplo, o cara tinha um A, em vez de ligar com um T, ligou um C aqui, ó. Isso é um erro, tá? E precisa ser corrigido. A maioria das vezes isso é corrigido, tá? Mas algumas vezes não é corrigido, certo? Fase G2. Tempo adicional para o crescimento da célula, ou seja, para mais uma preparação. Você tem uma discreta síntese de RNA e de proteínas essenciais para o processo de divisão. E aí sim,
você inicia uma discreta formação dos cromossomos, tá? Que estão duplicados, né, nas cromátides, porque você teve a duplicação do DNA. Então, a célula, sim, agora está preparada para entrar em mitose. Dúvidas, pessoal? Tá show. Belezinha. Então, a vida da célula é um ciclo, né? Intérfase e mitose. Vamos falar de mitose. Posso começar a mitose? Pode. Então, a Oi, mitose... deixa eu perguntar uma coisa. Fala Essa aí. fase do ciclo celular é só da meiose, né? Eu estou falando de mitose. Aí tem a intérfase e depois tem a mitose. Tá? Oxe, não entendi. Eu não falei de meiose ainda, não. Sim, mas isso é o que vem antes da meiose. Tanto da meiose quanto da mitose. Ah, sim, tá bom. É uma preparação, beleza? Tá certo. Então, a mitose, ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, na prófase, você tem o início da condensação do DNA, migração dos centríolos, olha os centríolos aqui, ó, migrando para os polos da célula. Você tem um desaparecimento da carioteca, a carioteca ela desaparece, que é a membrana do núcleo, e os nucleolos também vão desaparecer, certo? Então, condensação do DNA para formar o cromossomo, migração dos centríolos que foram duplicados lá na fase S da intérfase, desaparecimento da carioteca e desaparecimento do núcleo. Isso aí caracteriza a prófase, que é a primeira fase da mitose. Esse nome de prófase vem de primeira fase, certo? Ok, galera? Uhum. Vamos lá. O que eu gosto de estudar em divisão é estudar a partir dos desenhos. Se vocês conseguirem esquematizar um desenho com prófase e de lado colocar os tópicos, como está aí no slide, vocês nunca mais vão esquecer, velho. Nunca mais vão esquecer. Lembra, Dan, que eu botei vocês para desenhar? Lembro sim, professor. O senhor até tinha pedido para a gente fazer uma pequena apresentação, né, de cada uma das etapas. Me lembro disso. Chicote. Então, o cromossomo mitótico, né, ele consiste em duas cromátides, tá? Que estão conectadas por uma região denominada de centrômero, que é esse meiozinho aqui, ó. Então, o fuso, que a gente vai falar já já, ele vai se prender a esse centrômero por uma região chamada de cinetocoro, tá? Beleza? Vamos lá. Então, a metáfase, que é a fase seguinte, você tem os centríolos nos polos opostos da célula, você tem um centríolo aqui, centríolos aqui. Chegou lá já. Esses centríolos vão emitir as fibras do fuso, que vão, ó, se prender às cromátides, certo? Beleza? Beleza. Massa. Esses cromossomos, na metáfase, eles se caracterizam por estarem alinhados no meio da célula. Aí o vestibular faz sacanagem, você aprende no meio, beleza, assim, bonitinho. Mas eles não estão juntos não ainda, né? Junto como? Junto. Ah, isso é Isso não é um cromátide? Um Sim. cromátide de um lado e de outro. Aham. Aí tá, já tá junto, é? Tá. Ah, sim, tá bom. Quando eu formei na prófase, quando eu estou condensando, eu estou formando o cromossomo, tá? Tá certo. Aí eu já vi cair assim no vestibular, olha meu desenho aqui, tá? Eu vi o cromossomo aqui, ó. Isso é metáfase. Olha os cromossomos alinhados.
Porque a célula, ela não é um globo terrestre que tem um meio perfeito ali. Ela pode estar mais para a direita, mais para a esquerda, mas se você tem essa linha de cromossomos, que é formada por feixes proteicos, né, que a gente não conhece ainda na biologia que proteínas são essas, esse alinhamento na placa equatorial caracteriza a metáfase. Então, os centríolos estão nos polos, as fibras do fuso estão presas nos cromossomos e eles estão alinhados no meio da célula. É nesse momento que a gente coloca uma droga chamada de colchicina para impedir o continuar dessas fibras do fuso, e eu tiro uma foto e consigo montar aquele meu cariograma que eu mostrei para vocês, aqueles 46 cromossomos e aquele par sexual. É nessa fase aí. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Beleza de verdade? Sim, sim. Sim. Já tá dando pra levar. Oi? Tá dando pra levar até agora. Tá dando para levar, foi bom. Então, ó, anáfase. Na anáfase, o A vem de negação, de separação. Então, nessa fase da mitose, você vai separar as cromátides irmãs. Então, lembrando que o cromossomo não é um X da Xuxa. Você tem uma cromátide e você tem outra cromátide. Essas são cromátides irmãs. Então, na anáfase, as fibras vão puxar essas cromátides, separando essas cromátides. E aí, cada uma delas vai migrar. Migrou para o polo da célula. Essa migração caracteriza a anáfase. E é quando essas cromátides elas chegarem nos polos, finaliza o processo de anáfase. E a gente vai para a fase seguinte. Certo? Então, prófase, condensação dos cromossomos e formação deles. Desaparece a carioteca e centríolos migram para os polos. Metáfase, centríolos estão nos polos, emitem as fibras, cromossomos alinhados no meio. Fibras presas, estrangula, separa a cromátide. A separação da cromátide é a anáfase. Aí a gente vai para a última fase, que é a telófase. Cara, a telófase é muito fácil. Tudo que aconteceu na prófase vai ser desfeito na telófase. O cromossomo não condensou, ele vai descondensar. A carioteca não desapareceu, ela reaparece. O nucleolo não desapareceu, ele reaparece. Certo? Essa é a última fase da divisão. E aí, quando tudo isso se restabelece, acontece um evento chamado de citocinese. Citocinese. O que é a citocinese? É a separação dessas células, que é diferente para a célula animal da célula vegetal. Vamos lá. Na célula animal, a força que separa essas células é de fora para dentro. Na física, de fora para dentro, essa força é chamada como? Centrípeta ou centrífuga? Centrípeta. Centrípeta. Na célula animal, a força é centrípeta, estrangulando a célula e dividindo ela em duas. Já na célula vegetal, acontece isso aqui, ó, que está na imagem aí. A força é centrífuga, é de dentro para fora a força. Então, pequenos vácuos são formados e essa união é feita, ó, dividindo a célula em duas. Então, na célula animal, centrípeta. Na célula vegetal, centrífuga. E assim, eu termino o processo, né? E tenho duas células formadas. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, aqui, ó, achei esse esquema massinha. Você tem aqui, ó, célula diploide. Ela passou 9 horas em G1. Isso é outra numeração, tá? Para outro tipo de célula. Aí você tem aqui a duplicação dos cromossomos homólogos e dos centríolos na intérfase do material genético. S, 10 horas.
início da separação dos centríolos, ó, e já um discreto início de condensação dos cromossomos, G2, 4 horas e meia. E aí eu inicio a mitose, que demora 30 minutos. Então, prófase, formação do fuso, condensação dos cromossomos, metáfase, ligação dos cromossomos ao fuso, eles estão alinhados ao meio. Anáfase, separação dos cromossomos, né, que a gente chama de cromátide. E, por último, a telófase, que acontece tudo o contrário da prófase, e depois acontece a citocinese. Ok, galera? Muito fácil, não é não? Sim, sim. Assim, né? Pra tu que estuda. Vocês também vão ter que estudar. Mas tu tá acostumado já, velho. Esse ano vocês têm que amar tudo, velho. Então, ó, é pegar um desenho como esse, galera, um desenho assim, ó, simples, em que você anota aqui do lado, ó, bota ele nessa, aqui tá na ordem descendo, mas bota na ordemzinha assim, e aí vocês fazem um quadradinho ó, com desenho e coloca as características. Coloca as características. Beleza? Assim, velho, nunca mais vocês vão esquecer isso. Porque ao botar o olho nisso aqui, ó, e questões às vezes caem a imagem, você sabe que tipo que fase a célula tá. Ó, núcleo bem volumoso. Ó a quantidade de material genético que tem aqui dentro, ó. Ó, eu sei que é intérfase. Desapareceu a carioteca, ó, prófase. Alinhou ao meio, metáfase. Separou, anáfase. Citocinese, telófase. Acabou, isso é mitose. Estudem mitose. Estudem muito mitose. Mas muito mesmo. Porque a meiose é só uma repetição da mitose. Com um detalhezinho ou outro. Certo? Ou a meiose, duas divisões, complica mais ou a mitose ainda assim é mais complicada? Ainda assim é mitose. Não tem muita diferença. A diferença é que vai ter pequenos detalhes para torná-la única, né? Então, você tem a meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é mais particular, mas a meiose 2 é para basicamente uma mitose. A diferença é que a célula filha que é formada, ela é uma célula diferente da célula mãe. Já na mitose, você tem uma cópia, né? Você copiou integralmente a célula. E aí você não tem diferença. Pode falar. Quem quer falar aí? Pessoal? É só eu mesmo que falei. Ninguém? Tá todo mundo entendeu tudo? Eu entendi. Beleza. Galera, dica. Tarefa de casa. Resolvam 10 questões de transportes, passivo e ativo, 10 questões de citologia geral, fisiologia das organelas, e 10 questões de mitose. Vocês vão ter um montante de 30 questões em 3 tópicos que a gente estudou. Façam isso, porque vai gerar dúvida. Eita, essa palavra eu não conheço. Esse termo eu não conheço. Isso aqui é estranho para mim. Esse transporte é o quê? Transporte ativo e passivo? Ativo e passivo. E aí você volta no conteúdo e revisa aquele assunto. Não vá ler livro. Não. Vá para o exercício. Do exercício, estou com dúvida nisso. Volte e aí procure sua fonte de informação. Se é o caderno, se é o livro, se é uma videoaula, se é encher meu saco e tirar dúvida. Não tem problema nenhum. Agora vá para os exercícios. Façam muito, muito exercício. Questão Certo? de quê? Pode repetir? Faça exercício de transporte, citologia, lá as organelas, e divisão celular, mitose. Próxima Ok. aula, a gente vai ver meiose, terminando meiose, exercício. A gente vai resolver uns exercícios aqui, discutir, tirar a dúvida e seguir para os próximos conteúdos. Não podemos perder tempo. Beleza? Beleza. Beleza. Então, Tá certo. por hoje, vou ficando por aqui. Se liguem.
nas próximas aulas, que for na última do mês, a gente começa um pouquinho mais cedo para poder ir até as 7 horas. Como eu não tinha combinado com vocês oficialmente, mas aí eu tenho que comunicar com a Claudina também, a gente vai fazer isso, beleza? Então, Tá. para vocês. Me lembre, uma slide para vocês hoje ainda lá no grupo do Telegram, tá? Beleza. Valeu, professor. Boa noite. Galera, boa Valeu, noite. boa noite. Até logo. Professor, boa aula. Não vamos perder o foco não, hein? Um abraço. Tchau, tchau.